Agora sim. Bom, pessoal, boa tarde, então. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Eu sou Ana Luísa Moraes, sou aluna do segundo ano de mestrado do programa de pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa. Eu faço pesquisa em contexto de teletandem desde 2018 e sempre com esse foco mais voltado para mediação. Boa tarde a todos. Eu sou a Camila, também sou doutoranda, né, do programa de Linguística e Língua Portuguesa. Então, a nossa orientadora é a professora Ana Cristina Biondo Salomão. Eu pesquisei o teletandem no meu mestrado, lá em 2011, né? E um contexto um pouco diferente, acho que isso ficou bem claro nos relatos da Ana e da Cris, né, de manhã. E aí agora eu voltei para o doutorado num outro momento, né? Então eu iniciei minha pesquisa lá no campus de São José do Rio Preto, né? No momento que o projeto estava iniciando ainda, 2009, 2011, e agora estou aí no doutorado, né? Nesse outro momento aí, na Unesp de Araraquara. Então, é um prazer, né? Nós agradecemos aqui a presença de todos. Já vi o nome aí de pessoas que a gente já conhecia alguns nomes, né, de outros eventos que nós tivemos no Teletane recentemente. Tenho certeza que vai ser uma tarde agradável, né, que a gente possa compartilhar várias experiências, né, e é para isso que a gente se reuniu aqui. Então, contamos aí com pessoas experientes já, né? Maísa, estou vendo por aí, muito obrigada pela presença. E pessoas também que participaram do curso, né? Piloto que nós tivemos aqui da minha tese. Então, nós ficamos muito felizes com a presença de todos aqui. Posso começar com a dinâmica, né, Ana Lu? Então, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais de vocês, né? Nós criamos aí uma dinâmica, então vou colocar aqui no chat um link e o que vocês devem fazer? Acessar esse link, completar com o nome de vocês, né? Então, eu vou colocar aqui no chat, só um momento, que eu tô com várias telas aqui abertas, dá até para se perder um pouco. Então, vocês vão clicar aí nesse link, colocar o nome de vocês. E o que a gente quer é conhecer um pouquinho, né? De onde vocês estão falando, qual a instituição e qual a experiência que vocês têm aí no Teletandem. Ana Lu, acho que agora você pode parar de compartilhar, né? Para eu compartilhar minha tela aqui. A Lu, tá vendo aí a minha tela? Tudo certo? Estou vendo sim, cara. Ah, tá. Eu acho que ainda não começou a aparecer aqui as pessoas ainda. Então, conforme vocês forem escrevendo, aí digitando, aí vai aparecer aqui um pouquinho. Vai aparecer as informações aqui, né? Então, a gente quer saber o nome de vocês, qual instituição vocês pertencem, e qual a experiência com o projeto, né? Já foi mediador? Vou mandar aqui de novo o link, que eu acho que entraram outros participantes. Então, não sei se dá para ver. Eu mandei de novo. Então, estou vendo que vocês estão acessando aqui. Ah, que bom, está funcionando aqui. Já começaram a colocar aqui. Opa. Ok, então a Camila, que deve ser lá mesmo, ainda não tem experiência com o projeto. Então, Camila, quem sabe, né? Você possa trabalhar com a gente aí, num futuro próximo, né? A Noemi,
da Unesp de Assis, né? Já fez o Teletandem várias vezes e atua como mediadora. Então, seja bem-vinda, Noemi. Richard, também da Unesp. Está conhecendo o projeto hoje, né? Ok, quem sabe aí vocês possam também passar a trabalhar no projeto. Cá, só um minutinho. A Karine levantou a mão. Karine? Tá. Isso. Ana e Camila, desculpa, na hora que eu clico para poder acessar, ele fica rodando para mim e não abre. Então, não sei se eu falo daqui agora, mas ele roda e aí não carrega, sabe? Pode ser algum problema de conexão, alguma coisa, porque eu né? tô no celular, porque eu não tô no computador. O computador tá com problema e aí eu tô no celular que ele reiniciou na hora que eu precisava entrar e aí então eu tô no celular para não perder. Mas pode falar, pode se apresentar aqui. Okay. Desculpa, então, e contra o que vocês tinham preparado aí. Eu falo da Federal do Paraná, Curitiba, e tenho a experiência da mediação aqui, da UFPR. Bem-vinda, Karine. Eu tô lembrando de você, do evento do Teletandem, né? Teve algum evento que você falou? Foi em julho. Isso. Muito Obrigada. legal. Se mais alguém também quiser aí se apresentar, né? Porque não está conseguindo acessar aqui o Nearpod, também não tem problema não, guys. Guys, olha a mania de professora, me desculpem. Mas sai naturalmente, né? E então fiquem à vontade, a gente gosta muito das tecnologias, mas às vezes acontece, né? Esses imprevistos assim. Então, vou só continuar lendo aqui rapidinho para a gente ter uma noção, né, de onde as pessoas estão falando. Então, Rodrigo da Federal de Rondônia tem experiências, né, de participação de coordenação dos projetos telecolaborativos de intercâmbio virtual. Muito bom. Aline Fernandes, do Instituto Federal Sul de Minas, né? Já coordenou 2 edições aí do Teletandem. Muito bom, pessoal. Pesquisa também, doutoranda, né, da UFSCar. Então, bastante gente com experiência em mediação, com experiência no projeto, em outros projetos, né, de intercâmbio virtual. A Maísa, né, de Assis, então pós-doc em Presidente Prudente. Que mais? Elaine. Agora eu não vou conseguir falar aqui a sigla, mas de outra instituição, né? Jennifer da Unesp de Assis, também com experiência em mediação. A Laís, doutoranda, da mesma instituição aí da Elaine. Muito bem, pessoal. Muito bom, né? Aproveito Pode falar. só para Ana Lu? compartilhar aqui na Unesp de Assis, desculpa, fez graduação na Unesp de Assis e fez mestrado e doutorado aqui no nosso programa, nossa companheira aí de Teletandem. A Mariana, desculpa, Bortoli, que ela é da Unesp de Araraquara, já participou do Teletandem, eu acho que eu me lembro de você, Mariana. A Isabela Pereira, está no 3º ano de graduação em Letras de Assis e também faz pesquisa no Teletandem. Muito bom. Isso aí, pessoal, um prazer conhecer vocês. Isso, prazer. Acho muito legal, né? Nós temos pessoas que já têm experiência no projeto como mediador e também alguns que vieram conhecer o projeto, para quem sabe atuar aí no futuro próximo, né? Exatamente. Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui na nossa dinâmica, né? Eu tinha comentado no início, a gente vai passar, né, por umas 3 partes, mais ou menos, digamos, vão ter 3 momentos do minicurso. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses conceitos relativos ao Teletandem, à mediação, né? Porque por vezes podem ter pessoas que não conheçam mesmo o projeto.
Então, a gente vai passar por essa parte, um pouco mais desses conceitos, e depois vamos ter uma parte prática, né, para que vocês possam explorar um pouquinho essas questões da mediação. Bom, então, o que é o teletandem, né? O teletandem é esse contexto virtual, autônomo e colaborativo, né, em que pares de falantes de línguas distintas se encontram por meio de softwares de comunicação, né, que então tem texto, voz, imagem da webcam, a fim de aprenderem a língua um do outro. Normalmente, essas interações, elas têm duração de 1 hora. Então, nessa meia hora, metade desse tempo normalmente é destinado para que esses participantes, né, se comuniquem na língua alvo, né, de um deles, e depois, na outra metade do tempo, para que eles se comuniquem na língua materna, né, do outro. Então, o objetivo, né, do teletandem é promover esse intercâmbio de línguas e culturas entre os universitários brasileiros e os universitários estrangeiros, né. A gente colocou até aqui essa imagem, né, dessa bicicleta, porque o tandem, ele é uma metáfora para essa bicicleta de 2 assentos aqui. Então, para chegar a um determinado lugar, né, um determinado destino, ambas as pessoas precisam pedalar de maneira conjunta, de maneira recíproca, né, e colocar esforços ali para alcançar esse destino. E acontece a mesma coisa no teletandem. Então, para alcançar os objetivos com a prática, é necessário que esses participantes, né, trabalhem de maneira conjunta, de maneira colaborativa, né, e autônoma dentro desse contexto virtual para alcançarem os seus objetivos dentro desse contexto, né, objetivos aí linguísticos, culturais. Bom, para que isso ocorra, né, há, de acordo com Vassalo e Telles, 3 princípios que norteiam essa prática, né? Então, como eu comentei com vocês, normalmente as interações de teletandem, elas possuem 1 hora de duração. Então, há um princípio de igualdade ou separação de línguas. E, normalmente, esse princípio ele é colocado para que ambos os participantes, né, os interagentes, tenham oportunidade de se desafiar naquela língua que eles estão aprendendo. Então, por isso que, normalmente, essa questão da separação de línguas, ela é, né, sugerida. É um princípio que a gente comenta ser importante para que a gente se desafie e encontre outras estratégias linguísticas, comunicativas, para, né, manter essa comunicação entre os pares. Dentro dessa prática, também há um princípio de reciprocidade, porque, como eu disse, para a gente chegar a um determinado lugar, é importante que a gente trabalhe ali junto e tenha uma colaboração, né? Seja recíproco um com o outro. Então, por exemplo, meu objetivo no teletandem é aprender questões de gramática dentro da língua alvo que eu aprendo. Então, meu parceiro vai lá e me dá um monte de sugestões, dicas, estratégias que eu posso usar para aprender. E é interessante que eu seja recíproco com ele ou com ela, né, meu parceiro, para que eu também ajude essa pessoa a encontrar, né, as melhores formas e ajudá-la também a alcançar o seu objetivo com a prática. E com isso, né, a gente tem uma autonomia dentro do teletandem. Uma autonomia que, na verdade, tendo visto o princípio da reciprocidade, ela é uma autonomia co-construída, né? Porque juntamente com o seu parceiro, você vai decidir, você é livre para decidir as melhores formas de alcançar os seus objetivos com a prática. Então, como vocês vão fazer isso, se vocês vão se corrigir, quando isso vai ser feito, como vai ser feito, quais assuntos vocês querem conversar. Enfim, vocês são livres para decidirem aquilo que vocês objetivam, né? Dentro do teletandem, né, Fernandes e Telles colocam que há algumas atividades que são desenvolvidas. Então, há sessões de orientação, que a gente chama assim, que são sessões que ocorrem antes desse momento das interações com o parceiro no exterior, para que os mediadores, né, e colaboradores do projeto possam se reunir com os interagentes previamente e explicar algumas questões, comentar, né, questões de falta, as questões dos princípios, a importância da mediação, que eu vou falar daqui a pouco, tirar possíveis dúvidas, né, e ali conhecer. Nós, em Araraquara, fazíamos essas reuniões de orientação antes do início, né, de todas as interações, presencialmente, e agora a gente também faz virtualmente, para ter esse primeiro contato.
Há, então, as sessões de interação que ocorrem, né, semanalmente, num determinado período, com as universidades parceiras. Então, são efetivamente esse momento, né, em que os interagentes brasileiros e estrangeiros interagem, né, e após as sessões de interação, após cada sessão de interação, há sessões de mediação, né, em que um ou mais mediadores se reúnem com os alunos brasileiros para que a gente possa refletir, né, sobre essa aprendizagem autônoma e colaborativa que é realizada no contexto do Teletandem. Bom, então, o que é essa mediação, né, dentro do contexto de Teletandem? A mediação, ela é um conceito emprestado, digamos assim, né, da teoria sociocultural, né? Então, para Vygotsky, a relação entre as pessoas e a relação com o objeto, ela é mediada. E ela pode ser mediada por uma ferramenta, ela pode ser mediada também por um signo, né? Ou até por outras pessoas, que é o que acontece aqui. Então, nesse processo, né, o mediador, ele é uma pessoa que se insere ali, como a gente está vendo aqui nessa imagem, que a gente colocou, né, o mediador, ele se insere aqui dentro dessa parceria, desses interagentes, né, e por meio da linguagem, é possível, então, que o mediador auxilie esse interagente a refletir sobre o seu processo de aprendizagem dentro do contexto de Teletandem. E quem são esses mediadores, né? Aqui no nosso contexto de Araraquara, especificamente, eles são professores de línguas, né? São alunos de graduação ou pós-graduação, né? Alunos de graduação em letras, pós-graduação em educação, em linguística, que têm uma experiência com o projeto, né? Então, o mediador, ele coloca-se ali como um par mais competente, né? Digamos assim, de acordo com os princípios vigotskianos. A gente até trouxe aqui uma citação de Salomão, para explicar um pouquinho, né, quem é o mediador. Então, ele se coloca para o interagente como um parceiro de discussão, fazendo assim a intermediação da aprendizagem segundo pressupostos vigotskianos de desenvolvimento por meio da interação social e por meio do oferecimento de andaimes, né? O que seriam esses andaimes ou os scaffoldings que a gente chama, né? Seriam esses apoios temporários, né? Então, por meio da linguagem, o mediador consegue ir auxiliando a reflexão, criando espaços para reflexão, digamos assim, desse interagente, para que ele consiga, né, refletir ali sobre as melhores formas e estratégias, né, para aprender dentro desse contexto. Então, dando continuidade, né, nós trouxemos aqui algumas citações de autores aí que falam sobre a mediação no Teletandem. Então, a gente grifou algumas palavras que se repetem, né, mas o ponto principal é a reflexão que deve ocorrer, né, então, é o objetivo principal, né, conduzir aí o interagente a refletir sobre a sua interação, né, a sua relação com o parceiro. Então, vocês vão observar que algumas palavras se repetem nessas citações. Então, aqui Garcia comenta sobre as dificuldades, então é um momento também para abordar as dificuldades, dúvidas, problemas que podem existir com a parceria, né? O mediador também pode sugerir assuntos, temas, né, para serem abordados nas sessões de interação. Ele pode conduzir o interagente a uma autoavaliação, né? Então é muito importante que o interagente reflita sobre a sua aprendizagem, né, da língua-alvo. Que ele perceba, né, se ele está melhorando, quais são as suas dificuldades, quais são as suas necessidades, para que ele possa pedir ajuda, né, para o seu parceiro, para aprimorar, né, turbinar esse processo de aprendizagem da língua-alvo. Pode passar, Ana. Salomão, né, cita aqui além de tudo que nós já falamos sobre a reflexão, os problemas, né, as questões culturais. Então, o mediador, ele vai criar ali uma situação propícia, né, para que todos possam refletir sobre essas questões culturais
e tentar ir além ali da cultura, no sentido apenas de costumes, né, tradições, mas ampliar esse conceito de cultura, até mesmo a desconstruir, né, alguns estereótipos ali, juntamente com os participantes da sessão de mediação. Próximo. Fernandes e Telles ressaltam a questão da colaboração, da reciprocidade, como a Ana Luísa já falou anteriormente, né? Então, é muito importante que você ajude o seu parceiro nesse processo de aprendizagem da sua língua materna, mas é importante também que o parceiro seja recíproco, né? Que você pode falar, o interagente pode falar sobre as suas necessidades, né? Para que o parceiro possa ajudá-lo de forma mais eficaz. Então, a reciprocidade e a colaboração são aspectos muito importantes, né, que devem ser abordados nas sessões de mediação. Além, né, da questão das estruturas linguísticas e dos aspectos culturais. Próximo. Eu gosto bastante dessa citação, né, que Messias e Telles trazem, porque resume as questões dos pontos principais que devem ser abordados numa sessão de mediação. Então, com certeza, é a reflexão. Então, conduzir, ajudar, auxiliar o interagente a refletir sobre o quê? Sobre essas 3 esferas. A questão linguística, né? Perguntar o que vocês aprenderam na interação de hoje, né? Vocabulário novo, como foi? A questão cultural, né? Perguntar sobre o que eles aprenderam sobre os modos de vida, práticas sociais, informações sobre o país do seu parceiro e os aspectos interacionais, né? Perguntar como está sendo essa relação com o seu parceiro, se há colaboração, se há reciprocidade. Então, é importante refletir sobre todos esses aspectos numa mediação. Próximo, Ana. Aqui, nós fizemos um esquema, né, para a gente compreender que a mediação, ela pode ser realizada de diferentes formas e em diferentes meios, né? Então, ela pode ser individual, ela pode ser em grupo. A mediação individual, ela era muito mais comum no início do projeto, né, entre 2006 e 2010, porque naquele momento havia um número restrito de parcerias, de interagentes, né? Então, geralmente, o mediador era o pesquisador de mestrado, de doutorado, e ele acompanhava ali um interagente, né? Durante vários meses, porque naquela época as interações elas poderiam durar meses e não apenas 1 mês, 1 mês e meio, né? Então, ela era uma relação que durava mais tempo, né? E naquele momento, mesmo sendo individual, ela também poderia ocorrer de forma virtual, de forma síncrona, né? Pelo MSN, que foi aí um dos primeiros aplicativos usados na época. De forma assíncrona também era realizada por e-mail ou diário reflexivo. A prática da mediação individual via diário reflexivo, ela continuou também, ela até continua atualmente. Então, por exemplo, em São José do Rio Preto, os alunos, o Teletandem, ele é integrado às aulas, né? Então, quem acaba sendo mediador é o professor ali da turma. E a mediação, ela pode ocorrer ali na sala de aula, e também o aluno posta diários reflexivos no Google Drive, por exemplo. Então, os diários reflexivos, eles continuam, né, em algumas instituições. E a mediação também, ela ocorria de forma presencial nos laboratórios, né, do Teletandem, nos laboratórios de Assis, de São José do Rio Preto. E naquele momento, né? Bom, aí com o passar dos anos, né, aumentou aí o número de parcerias, de interagentes,
e surgiu a mediação em grupo, né, que era uma forma mais viável, porque seria um pouco difícil, né, ter um interagente para cada, um mediador para cada interagente, né. Então, começou a ser realizada a mediação em grupo, que também, né, pode ocorrer de forma virtual ou presencial. Então, ela ocorria muitas vezes de forma presencial, nos laboratórios, né, aqui especificamente em Araraquara, a gente denominou rodas de conversa, porque os mediadores, geralmente uma dupla de mediadores, um com mais experiência, então eles sentavam juntamente com os interagentes em torno aí de uma mesa, né, para conversar e refletir sobre a interação, aqueles aspectos que eu coloquei aqui anteriormente. E aí, com a pandemia, houve necessidade de buscar outros meios, né, de conduzir essa mediação. Então, ela ficou mais frequente aí, de forma virtual. Apesar, né, que nós temos relatos aí na literatura que ela já tinha ocorrido de forma assíncrona, né, no Facebook, em um grupo fechado, por exemplo, né. Mas eu acredito que aí, falando aqui de Araraquara, né, a mediação de forma virtual, ela se tornou mais frequente aí durante a pandemia. Então, inicialmente, nós usamos o WhatsApp e nós tivemos aí algumas dificuldades, porque a gente percebeu que o interagente acabava focando muito, se preocupando em apenas responder as questões que o interagente colocava, não conseguia dar conta de responder as perguntas e acompanhar a discussão dos colegas. Então, esse meio dificultou o compartilhamento das experiências. Então, também a gente observou que não havia fluidez das mensagens, né? Então, ficava muito confuso e acabou ficando difícil, né, continuar no WhatsApp. Então, logo na segunda semana, algumas mediadoras já propuseram realizar a mediação via Zoom. E aí nós percebemos, né, que era uma maneira que se aproximava mais da mediação presencial, porque havia essa interação entre os interagentes, os participantes, né, da mediação. Então, era possível compartilhar experiências, né? Então, o interagente não focava apenas no seu relato, na sua experiência, mas aprendia com relatos dos outros colegas da sessão de mediação. Então, deu muito certo, né? Apesar de alguns detalhes, por exemplo, às vezes o aluno não poder abrir ou não querer abrir a câmera, né? Algumas coisas desse tipo, né? Um pouquinho mais de dificuldade de controlar o turno, né? Quando a gente está aí numa reunião síncrona, porque ali no presencial você está vendo as pessoas, né, gesticulando, então às vezes a tomada de turno ocorre aí de uma forma mais rápida. Então aqui o mediador tem que ficar mais atento para dar oportunidades para que todos possam falar, né? E a partir daí, nós continuamos com a mediação de forma virtual e síncrona, mas migramos aí para o Google Meet em razão da restrição do tempo, né, de uma conta gratuita do Zoom. E aquilo que a Ana falou de manhã, né, acho que faz muito sentido. Apesar das atividades terem voltado presencialmente, de alguns interagentes estarem, né, participando do teletandem lá no laboratório de línguas na FCELAR, né, de eles participarem da mediação lá no laboratório, nós podemos dizer que nós estamos aí atuando de uma forma híbrida, né, porque os interagentes têm a opção de interagir e participar da mediação em casa ou do laboratório de línguas lá na FCELAR. Então, acho que é o que a Ana falou bem claro de manhã sobre a questão do híbrido, né? E acaba sendo muito prático para nós também termos essa opção, porque a gente não precisa estar lá no laboratório, né? Mas a gente pode realizar a mediação, né? Por meio das ferramentas digitais. Próximo. Então, só para finalizar essa parte, né, nós resumimos aqui, especificando, né, como ocorre a mediação na Unesp Araraquara.
Então, no início aí do projeto, de 2012 a 2017, a mediação ocorria por meio dos diários reflexivos, que eram postados no Moodle. Então, o mediador colocava algumas questões para que os interagentes pudessem refletir sobre a sua interação. Mas a dificuldade talvez era controlar um pouco a quantidade de palavras desses relatos, né? Então, poderiam existir relatos muito ricos e outros nem tanto. E aí o mediador dava um feedback, né? Ia dialogando ali com o interagente, respondendo as suas dúvidas, prestando atenção nas suas necessidades naquele momento. A partir do segundo semestre de 2017, então, a mediação ela passou a ser realizada de forma presencial, nesse formato que a gente denominou de roda de conversa no laboratório de línguas. Né? Como eu falei anteriormente, era prático no sentido, né, de que todos estavam ali ao redor da mesa. Essa mediação ela era gravada, né, em forma de áudio e vídeo para fins de coletas de dados. Talvez fosse um pouco mais fácil e rápido, né, a tomada de turno, né, estando ali presencialmente. Mas, com o advento da pandemia, então, né, a mediação começou a ser realizada por meio do WhatsApp, no primeiro momento, como eu falei, depois nós migramos para o Zoom e, por fim, para o Google Meet. E ela continua sendo realizada aí no Google Meet. Então, da minha parte é isso por enquanto. Bom, pessoal, depois, né, da gente ter passado um pouco por esses conceitos, a gente trouxe aqui para vocês um exemplo de mediação, né, e teremos outros, no quais a gente gostaria depois que vocês trabalhassem um pouco. O exemplo que a gente colocou aqui, eu não vou me atentar à leitura dele por uma questão de tempo, então vocês podem ir acompanhando, vou comentar um pouquinho sobre. Esse certo, que ainda foi de uma mediação, né, presencial em 2019, estando em roda de conversa, né, e os interagentes comentando aí sobre seus parceiros e tudo mais, a mediadora questiona, né, a uma das interagentes se a sua parceira é americana, né, e ela comenta que ela é cubana, né, e fala que elas inclusive comentaram sobre essa questão, né? I am American. E que isso é uma coisa que, se você mora no Brasil, se você mora na Argentina, no México, no Canadá, em todos esses lugares, nós moramos na América, então, né, todos nós somos americanos. E ela fez esse comentário, e a mediadora, então, né, questiona, né, abre um espaço para reflexão a respeito dessa questão. Né? Então, mas será que isso não é um senso de pertencimento? Porque nós aqui no Brasil não temos esse costume, bom, pelo menos eu também, né, não tenho esse costume de falar, eu sou americana. Né? Eles comentam um pouco sobre essa questão do americano, estadunidense, né, e aí a mediadora instiga um pouquinho mais, né, e comenta sobre esse senso de poder, né, sobre essa superioridade que tem, né, em relação aos Estados Unidos. E ali os interagentes começam, né, então, a discutirem sobre essa questão, né, de falar sobre esse assunto, né, falar sobre imigrantes, sobre movimentos separatistas, enfim, e foram ali explorando, né, essas questões, né, inclusive uma interagente comenta, lá eles comentam que ela é latino-hispânico, né, porque nós seríamos, né, latino-brasileiros, nesse caso. E aí a gente trouxe esse exemplo para, né, com vocês aqui, a gente pensar um pouco em que tema é abordado aqui, nessas questões culturais que aparecem bastante nas sessões de mediação. Quais outras questões talvez poderiam ser abordadas? Por exemplo, enquanto mediadora, talvez eu poderia perguntar se isso se reflete na forma como a gente também aprende a língua, se há questões linguísticas nesse caso, né? Porque pelo menos aqui a gente usa muitas palavras, né, do inglês no nosso dia a dia, ainda mais em determinadas áreas, né, isso é muito falado. Será que isso acontece da mesma forma lá? Então, como funciona essa questão linguística, não só essa parte cultural, né? Mas também uma forma da gente olhar não só para a cultura do outro e esse senso, né, de esse patriotismo e tudo mais, mas como funciona com a gente aqui no Brasil? Como que é na nossa cultura?
Então, há essa possibilidade não só de olhar para a cultura do outro, mas olhar para a nossa cultura também, né? E pensar em questões de estereótipo, enfim, outros possíveis, né? Outros possíveis caminhos para essa discussão, né? A partir dessa temática tomar. E acho que é interessante a gente observar essas mediações, elas se colocam muito ricas, né, dentro do Teletandem exatamente por isso, porque juntamente com questões linguísticas, né, para a gente aprender a língua um do outro, né, é interessante a gente pensar em todo um contexto cultural que é presente, claro, na nossa vida e que precisa ser levado em conta também, né, quando a gente aprende língua. Bom, a gente passou bem breve aqui nesse exemplo, porque na verdade a gente gostaria que vocês também refletissem sobre alguns excertos de mediação. Então, eu e a Camila, né, vamos propor uma dinâmica para vocês agora, que na verdade vai acontecer em grupos, né, e os excertos estão inseridos lá no Padlet. Vou explicar um pouquinho para vocês então como vai acontecer. Vocês serão divididos em salas temáticas e em cima, quando vocês aceitarem, né, o convite para ir na sala temática, vai ter um número lá em cima. Então, sala temática 1, 2, 3, enfim. Vai ser o excerto que vocês vão olhar lá no Padlet. Cá, você poderia enviar o link para eles aqui no chat, por favor? Sim, claro. Obrigada. E aí vocês vão ser, então, divididos nessas salas temáticas, né? E o que a gente gostaria que vocês fizessem, então? Que vocês acessassem o Padlet de acordo com a sala, né, que vocês estão, e lessem o excerto que está inserido lá, em anexo, e discutissem algumas questões que estão inseridas lá também. Eu e a Camila pensamos em umas duas questões um pouco mais gerais, né, e uma questão um pouco mais específica para cada um desses excertos, para que vocês, então, possam refletir sobre essas questões, discutirem com o seu grupo, né, e demais comentários são sempre bem-vindos, então fiquem à vontade para comentar outras coisas a respeito que vocês acharam. E a gente gostaria que vocês publicassem lá naquele espaço do Padlet, logo abaixo, vai ter, se vocês rolarem a página, depois vocês vão ver, que tem um maisinho assim, que vocês publicassem ali como se fosse um resumo dessa discussão. Pode ser até em tópicos, sobre aspectos que vocês comentaram sobre aquilo e depois gostariam de compartilhar com todo mundo. Então, vocês vão trabalhar nessa dinâmica em grupo por mais ou menos uns 20 minutos. E em seguida vai todo mundo voltar para essa sala para a gente poder discutir sobre esses excertos. Então, a gente também pede para que quando vocês estiverem em grupos, para que vocês escolham, né, 2 membros do grupo para poder ser o porta-voz aí dessas discussões que vocês tiveram, né? E aí a gente vai ter mais ou menos uns 5 minutos para discutir cada um desses excertos para que vocês façam essa apresentação. Certo? Alguma dúvida? Nós também vamos passar nos grupos e terão algumas mediadoras aqui também, de Araraquara, que vão depois estar lá com vocês, para a gente poder, para vocês tirarem possíveis dúvidas e qualquer coisa vocês também podem voltar para a chamada aqui principal. Certo? Alguma questão aí deles, Cá? Posso abrir as salas? Acho que tudo bem, né? Beleza, então. Bom, então, pessoal, agora são 12h15, então até umas 25 para as 3, né? Nos Isso. grupos. E aí a gente volta aqui para fazer o fechamento rapidinho. Isso aí. Certinho, pessoal? Então vai aparecer aí uma mensagem, vocês podem clicar e ir para essas salas. Ok? Vamos lá. Maísa, a hora que você... Vai aparecer uma mensagem para você entrar no outro grupo. Aí vai estar escrito o número do grupo, vai estar escrito sala temática 1, sala temática 2. Então, aí vocês prestem atenção a esse número, né? Que esse vai ser o número do grupo. Aí vocês vão para o Padlet. Então, estava escrito sala temática 1. Então eu sou do grupo 1, né? E aí Acho que deu certo. Trabalhar. Já estão saindo daqui? Acho que sim. Sim, eu vi aqui agora, deu certo. O pessoal tá se direcionando aí para as salas.
Natália e Camila, vocês receberam essa mensagem? Ah, acho que a Camila deu certo. Elaine também. Ah, acho que eu preciso colocar. Ana Lúcia está colocando a Natália e a Elaine em algum grupo? Então, aqui tá aparecendo para mim que elas já estão. Elaine, Natália, vocês estão aí? Às vezes, quando a internet ela tá demorando um pouquinho para carregar, a pessoa vai para a sala, mas demora um pouco para sair da chamada principal. Ah, então pode ser isso, Acho que pode ser isso. ficou só a Natália. Mas eu não consigo nem mover. Então, Quantas pessoas tem mais ou menos em cada grupo, né? Lu? Ficou tipo. Tá, quatro Quatro pessoas. Ana Lu, Camila, a Lisandra mandou, eu acho que foi a Lisandra que mandou lá no grupo, que no grupo da sala 2 só tem ela e o Richard. Isso. Ah, Ali, é verdade. Mas pode, se você quiser, você e ele discutirem mesmo. Tem um outro grupo que tá a Ana Sofia e a Laís de Souza também. Teve grupo que ficou com 4, teve grupo que ficou com 3, porque eu não sei se as pessoas saíram e a internet tá ruim. Você não consegue mover, Ana Lu? Gente, manda o link do Padlet aqui, fazendo um favor de. Você manda cá de novo para ali? Mando. Obrigadão. Tá ali no chat. Isso. Obrigada, Isa. Então, Cá, se eu mover, eu vou tirar outras pessoas de outro lugar, né? Porque vocês já estão conversando. Não dá certo. Então, talvez seja melhor. Alguém daqui. Vou colocar aqui vocês para verem como tá, beleza? Isa, Bruna. Tudo bem. E a Ana Laura. Gente, eu mandei uma mensagem no WhatsApp. Eu tive um probleminha, eu saí, eu não peguei a explicação. Ah, Bru, de boa. Você quer esperar? Eu vou colocar aí a Isa, Laís, Ana Laura e a gente passa lá. Peraí. Tá bom. Então, ó, Ana Laura, vou colocar aqui no 1. Porque eu não consigo colocar ela lá. Certo. Meninas, a minha internet, ela tá muito ruim. Não precisa qualquer coisa eu mando mensagem no WhatsApp. Foi? Ou Ana Laura? Para mim não apareceu, mas eu vou colocar. Ah, que estranho, eu te coloquei com um tema específico 1, eu acho. Deixa eu ver. Apareceu? Agora apareceu. Mas é para mim fazer atividade? Não, para você só ver se tá tudo bem, se eles estão discutindo, se tá tudo em ordem. Tá bom. Seria legal. A Lisandra tá lá com o Richard e só tem. O Richard não tem experiência, né? Seria legal alguém ficar lá discutindo para não ficar só os dois, né? Laís, você pode ir lá e discutir com eles? Eu posso sim. Então tá, vou colocar você lá. Com a Lisandra e o Richard. Isa, eu vou te colocar em alguma sala temática só para ver se tá tudo bem. Tá bom? Tá certo. Uhum. Vou te colocar. Me coloca. Peraí, eu já vou soltar aqui, aí dá pra te colocar lá. Aí, pronto. Tudo certo na sala 1, gente. Tudo certo? Beleza. Tudo certo. Quantas pessoas tem lá? 2. A Jennifer e a Fernanda. Estão lendo o fragmento. Ah, legal, elas têm bastante então tá. Aí a Isa foi e... Tá, Cá, você quer passar em alguma sala? Ó, tem Pode ser qual sala não passou ainda? A da Maísa, que tá a Maísa, o Marlon, Mirella e Noemi, mas o pessoal tem bastante experiência, era só para ver se tava tudo certo, eu acho. Tá, só passar lá então, pode pôr lá que eu... Tá, e depois tem uma sala que é a Aline, a Ana Laura e o Rodrigo.
Peraí, deixa eu colocar você, então, aqui nessa da Maísa. Camila. Peraí, tô até me perdendo nas telas aqui. Peraí, cadê? Aqui. Pronto, vou te mandar lá. Aí. Acho que posso parar a gravação aqui, né? Vou parar aqui. Meninas, posso fazer uma pergunta?